Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Volante de Inércia, Armazenadores de Energia. Se até agora eu não consegui convencer vocês da importância ou até mesmo das vantagens do volante de inércia como armazenador de energia, talvez não passe desse vídeo e vocês consigam realmente compreender aonde eu quero chegar com essa demonstração. Eu trouxe algumas figuras de mérito para a gente discutir em termos comparativos. Aonde que está situado o volante de inércia em termos de densidade energética, densidade de potência, até mesmo eficiência. Será que isso realmente é competitivo? Será que eu realmente consigo extrair alguma energia disso? O que ficou faltando aqui, eu tenho que admitir, é uma comparação de custo. Isso eu não fiz e, de fato, o que nós encontramos hoje, volante de inércia, ainda está mais caro do que as baterias, porque é uma tecnologia, digamos assim, muito recente em termos de inserção junto à geração de energia elétrica. O volante de inércia sempre foi utilizado, como eu falei com vocês, mas agora esse sistema tem chamado muita atenção. No nosso primeiro gráfico, nós apresentamos a comparação do volante de inércia com outros sistemas em termos de eficiência, tempo de vida e tempo de resposta. Então, com relação à eficiência, nós temos o campeão aqui, que é o supercondutor. Depois do supercondutor, nós temos o volante de inércia. É um sistema eficiente, não há dúvida com relação a isso. Nós não temos conversão eletroquímica. A conversão ela é direta, de elétrica para mecânica, de mecânica para elétrica. Então, isso garante que nós tenhamos, de longe, uma eficiência bem elevada. Com relação ao tempo de vida, nós temos o nosso campeão aqui, a usina reversível, 50 anos. Depois dela, nós temos o armazenador térmico e os supercondutores. E depois o armazenador por hidrogênio e os volantes de inércia. Aqui uma pequena controvérsia, porque nós não temos volantes de inércia com essa nova tecnologia que eu comentei com vocês operando há 20 anos. Essas tecnologias elas são tão recentes, que não há histórico de operação suficiente para constatar esse tempo de vida. Por isso que está apresentado aqui como 20 anos. É uma expectativa. Pode ser que ela dure mais, pode ser que ela dure menos. Então, nesse quesito, a gente vai marcar como um possível perdedor. Mas comparando com as baterias, nós podemos considerar que é o dobro. O tempo de resposta, o perdedor aqui seria o cais, junto com o armazenador térmico. O armazenador térmico é o pior de todos. E vamos fazer uma comparação direta aqui entre o nosso volante de inércia e a nossa bateria. A princípio, a bateria ela é melhor. Nós estamos falando aí de 100 milissegundos para 10 milissegundos. Uma ordem de grandeza 10 vezes maior. A bateria ganha, mas ainda assim o volante de inércia ele é compatível. Comparando o tempo de armazenamento, seria esse nosso segundo gráfico, onde nós temos o nosso volante de inércia com potências compatíveis a 100 kW, assim como uma ordem de grandeza compatível das baterias. Com o detalhe que as baterias aqui, elas apresentam com uma capacidade de armazenamento bem maior do que o nosso volante de inércia. Naturalmente, é muito mais fácil você conseguir destacar baterias em série, em paralelo, instalar novos sistemas. Já no volante de inércia, você também consegue destacar, você consegue paralelizar esses armazenadores, mas como eu falei com vocês, essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e é um campo ainda muito promissor para a pesquisa. Esse terceiro gráfico ele compara o peso e o volume energético, ou seja, qual que é a densidade energética em termos de volume, qual que é a densidade energética em termos de massa. O que é importante a gente observar nesse gráfico é que apesar do volante de inércia ele está no início do gráfico, ou seja, significa que ele tem uma menor densidade energética tanto em massa quanto em volume, é possível que esse gráfico ele esteja desatualizado. É possível que esse armazenador por volante de inércia, nesse gráfico, esteja considerando apenas a geração antiga, não esteja levando em conta a nova geração, pois a nova geração ela já consegue e ela atinge valores de densidade de potência muito maiores do que estão sendo apresentados no gráfico. Em seguida, nós temos os capacitores, as baterias de fluxo, as baterias elas estão aqui em cima, até chegarmos, é claro que a comparação aqui ela não inclui a usina reversível, esses aqui de cima também são baterias, mas a gente consegue ver a distância. Então nós precisamos de muito volume e muita massa para conseguir armazenar, por exemplo, utilizando baterias em detrimento do volante de inércia. Fazendo a comparação com a tabela original, nós temos nesse quarto gráfico a comparação do tempo de vida e da eficiência. Tempo de vida,
nós temos o volante de inércia junto com os capacitores aqui no finalzinho, então eles são os campeões, junto com a usina reversível e com o cais. Aqui, essa referência já coloca eles bem próximos, diferente dessa primeira que eu apresentei para vocês, mas o que é importante para a gente absorver no olhar crítico é que o tempo de vida desse sistema ele é elevado sim. E a eficiência, aqui o pessoal também colocou as baterias de lítio, claro, provavelmente sem considerar todo o processo de conversão do inversor, o AC/DC e assim por diante, fora o BMS, dependendo do tipo de sistema BMS que for utilizado, se for passivo ou ativo, ele tem perdas aí também nesse sistema, mas para nós é importante essa comparação. O que está sendo tendência são as baterias de lítio e os volantes de inércia, eles estão aí páreo a páreo em termos de eficiência. No último gráfico, também nós temos uma comparação em potência, diferente desse terceiro gráfico, onde a gente comparou em termos de energia, em termos de massa e energia. Se a gente olhar dentre essa curva aqui, o sistema que mais tende nessa direção é o volante de inércia. Isso significa o quê? Ele consegue tanto fornecer uma elevada densidade de potência quanto uma elevada densidade energética, tudo em termos de massa. As baterias, elas conseguem ofertar uma energia razoável, mas uma potência não tão grande. É claro que quando a gente monta esses gráficos, a gente precisa de novo ter um olhar crítico, porque existem tecnologias e tecnologias. Isso é uma comparação geral, mas a ideia aqui é realmente mostrar o potencial que existe em termos do volante de inércia como armazenador de energia para a rede.